riqueza que tem, até para pensar a identidade né, dos montenegrinos, então, da cidade. Antes, na conversa anterior, também a gente falou disso, né? De por que o artista ele acaba homenageando. Existe na arte esse termo, né? Se não me engano, é cartografia. É quando o teu lugar faz quem tu é, né? Então, tu te constitui ali, né? Eu tive a experiência na minha vida, eu nasci em Montenegro, vivi a maior parte da minha juventude aqui, mas com 24, 25 anos eu fui morar em Porto Alegre. E aí eu lembro que até hoje, minha esposa, a gente conversa isso, a gente morou um período em Porto Alegre para ter certeza que a gente gostava de morar no interior, entendeu? Porque de novo, a tua identidade é montada a partir disso, eu gosto muito de pensar, hoje eu penso assim, eu sou um cara que eu gosto, agora que eu amadureci, né? De novo, aquela coisa que a gente muda. Eu dou muito valor pro silêncio. O silêncio para mim é um templo sagrado, sabe? E até meus 20 e poucos anos eu adorava o barulho, né? Tu vê como uma coisa muda. Então o interior tem essa vantagem, né? Eu gosto de dizer, hoje meu ambiente criativo ele é envolto de canto de passarinho, não tem barulho de caminhão passando. Mas é isso, é o lugar onde tu sonha. Exato, né? exato. O lugar onde tu cria. E como é que tu acha que tu vai sonhar se tiver um som atrapalhando ao fundo, né? Não vai dar. Eu acho que esse é o problema, né? E eu acho que tem uma questão aí também, nós vamos filosofando longe, né? O mundo moderno hoje ele é muito invasivo, né? Eu sempre falo isso, eu gosto de barulho, mas quando eu quero optar por esse barulho, não que eu sou obrigado a ouvir esse barulho dele. E eu acho que a gente ainda viveu coisas que a gente tem esse discernimento. Eu não sei se as gerações agora têm o discernimento do quanto isso se atravessa na capacidade de criar, de cada um. Hoje o assunto muito conversado a respeito de artes visuais, principalmente, que é da minha área, onde eu estudo mais, trabalho e outras coisas que nós vamos comentar aí, se fala muito essa questão hoje as inteligências artificiais chegaram e a galera começou a questionar que a máquina vai se tornar o homem. Esse é um grande risco. E eu tenho um medo que eu comecei a perceber que é o contrário. Eu estou com medo da maquinização do homem. Por causa disso, porque o nosso sistema de vida está sendo tão binário, tão esquematizado, que ele está meio que sufocando as camadas que nos fazem ser humanos, né? Então, isso tem a ver com a velocidade. Eu vi uma vez um especialista falando sobre isso. A máquina ela vai pensar e fazer melhor que a gente, ponto. Mas a gente quer isso, a gente precisa disso. Tu entende? Tem coisas que a gente não precisa fazer tão rápido. A graça é justamente fazer devagar, é fazer com o tempo. Eu vou dar um exemplo da minha parte aqui, eu ouço isso muito hoje, né? Eu sou um ilustrador, eu vivo de desenho, eu vendo meus desenhos, e a gente sentiu esse impacto, porque antes tu tinha um médio e pequeno cliente ali que te comprava algumas coisas, que hoje não compra mais porque já existem ferramentas que geram essa imagem. Eu no começo me preocupei e tal, depois eu meio que me desgrilei, né, vamos dizer assim, e até uso algumas, porque, de novo, são ferramentas, a gente tem que entender como são usadas as ferramentas. O meu medo que eu vejo, a problemática disso, é como o consumidor entende isso, não quem faz. Porque eu penso assim, se o cara tem uma empresa e o objetivo dele é ter uma imagem para fazer a propaganda da oferta dele para amanhã, que ele precisa logo, ok, eu entendo. Agora, ele vai fazer isso por uma coisa que vai acompanhar ele pro resto da vida dele, pô, é interessante ele ter uma relação com outro ser humano, entende? Não é, tipo assim, a busca dele não pode ser só imagem, a busca dele tem que ser justamente a relação com o artista, porque esse cara vai trazer coisas para ele, vai trazer outras formas de visão, entende? Tem um amigo meu que fala de forma irônica, que eu adoro, que é a inteligência artificial não vai superar o artista porque tu precisa escrever um prompt para ela fazer e as pessoas não sabem o que elas querem. Então tu precisa de um ser humano para lidar com essa criatura que não sabe bem o que ela quer, para tentar entender, né, e traduzir. Eu penso sempre assim, quem quer pedir para uma máquina, vai pedir para uma máquina. E quem quer pedir para um semelhante, vai pedir para um semelhante. Porque, na verdade, o que um artista passa não é a coisa. Isso, o que o artista é o processo. passa é a falta de alguma coisa. Ótimo. Tu tá passando aqui um desenho que tu fizeste porque tu tens uma falta que faz com que tu desenhe. E até a questão de resolução estética, mas a máquina fez mais bonito. Mas ok, talvez o que tu julgue feio é a identidade do meu trabalho. É o que falta, exatamente. Exato. E a gente reconhecia os grandes mestres da história da arte, tu reconhecia justamente porque cada um tinha uma característica. Eles não eram uniformes, e essa é a grande riqueza, cada um. Mas aí que tá, né? Eu acho que tu traz uma discussão muito importante, que é esse grande número de pessoas que talvez tenham uma preferência, não por uma falta em registro, mas por algo que é só coisa. Eu acho que isso tem a ver com uma conduta direcionada também de consumo. Está tudo ligado ao consumo.
as pessoas estão sendo conduzidas a enxergar tudo como commodity, tudo como consumo, tudo é o produto, tudo. E isso, a longo prazo, ao meu ver, até a médio prazo, vai dar um probleminha, entendeu? Porque a gente está deixando de se entender e entender o outro, né? Porque isso que faz a gente... Vou dar um exemplo. Uma vez também alguém fez uma analogia muito legal, né? A gente está vivendo na geração iPhone, iPod, iPad, é tudo é tudo eu, né? É tudo um grande... O Black Mirror, eu gosto muito, né? É tudo um espelho. As pessoas não estão mais convivendo com o outro, elas passam o tempo inteiro convivendo com elas mesmas, se autoafirmando, né? Digamos assim, é uma grande orgia do narcisismo, né? Que a pessoa fica o tempo inteiro precisando se afirmar como ela é linda, como ela tem amigos, como ela é maravilhosa. E uma grande solidão. Exato, e no final Nunca tu vai teve ver tanta possibilidade. E no final de tu vai ver que encontro. quando elas têm um encontro entre o outro ser humano, elas não sabem mais desenvolver uma conversa, porque justamente não tem mais a prática, né? Essa coisa do convívio, né? Mas mostra mais aí. Vamos lá. Bom, voltando lá, minha experiência como chargista. Eu quero saber das tuas coisas aí. Vamos acelerar um pouquinho a história. 17 anos fiz charge no BI, em paralelo eu fui trabalhando com ilustração, vamos dizer assim, corporativa para empresas, né? E também editorial, que eu entrei nesse universo aí em 2000 Meu Deus, o tempo está passando, acho que foi 2005, eu fui convidado por causa eu lancei um livro de charges em 2007 e 2009, depois eu confiro as datas, tá? Mas alguns anos depois eu fui convidado para ser patrono da Feira do Livro em Montenegro e isso me colocou em contato com alguns escritores, como aqui está na minha frente. Sim. E aí eu fiquei amigo desses escritores e comecei a ilustrar livros para eles. E aí foi um outro universo que eu descobri que eu me apaixonei, né? Que é tão importante, né? E eu acho que tem a ver com aquela coisa de tu juntar a fome com a vontade de comer. Como eu era um consumidor de poesia, eu gostava, então a ilustração, eu gosto muito eu tenho duas frases que eu gosto de caras famosos, né? O Paul Klee, ele diz que o desenho não é a representação da realidade, é a criação de uma realidade. Né? Então tu não está reproduzindo, eu gosto muito do Magritte, a obra famosa dele, do cachimbo, né? que essa na faculdade eu sempre gosto de trazer, porque é muito interessante essa discussão, que ele pintou um cachimbo e está escrito em francês, c'est papa pipé, não lembro agora como é que fala, isso não é um cachimbo. E aí na época alguém chegou e falou, não, mas é um cachimbo, eu estou vendo que é um cachimbo. E ele falou, não, cara, é uma pintura de um cachimbo. Então eu acho isso uma provocação muito interessante, porque hoje a gente está vendo isso acontecendo o tempo inteiro nas redes sociais, das pessoas brigando e discutindo a respeito de coisas representadas, não é? Entende? É uma figura, é um filme, e ao mesmo tempo a gente está sendo conduzido a ignorar aquilo que está perto da gente de cruel acontecendo na realidade. É como se fosse uma distração constante, eu né? acho que sim. Levem a sério a fantasia, né? Uma vez, alguns anos atrás, começou uma discussão muito forte na mídia do qual é o limite do humor, né? Lembra disso? Que alguns humoristas fizeram piadas, que foram polêmicas e tal. Sim. E aí começaram a trazer na pauta essa pergunta, qual é o limite do humor? Eu adorei alguém que definiu qual é o limite do drama, qual é o limite do romance, qual é o limite do terror. A partir do momento que tu trata aquilo como ficção, é ficção. Eu acho que é isso que as pessoas estão começando a ter... Tá borrado um pouco, assim, né? Esse lugar das coisas, correto? E ao mesmo tempo eu vejo que, eu como chargista, eu percebo que isso uns 10 anos pra cá ficou muito forte, tanto que em 2017 eu parei de fazer charge. Eu não tenho uma resposta certa, mas eu suspeito que foi por questões políticas. Eu fiz uma charge que incomodou e mexeram os pauzinhos para... Então é isso, um cara que está opinando, trazendo uma forma de opinião através do humor, ele incomoda, né? Até esse ponto de... O que incomoda? Incomoda a vaidade, né? Não, mas incomoda as vaidades. Né? É o que mais incomoda, porque o humor, o cômico, ele está no cerne disso que a gente chama humanização. Ele tá colocado ali como isso que é o lúdico. Né? E sem o lúdico a gente não vive, desde que a gente nasce. Eu gosto muito de pesquisar esse assunto, sabe? A origem do sorriso, do rir, do gargalhar. Se tu for analisar, eu testei isso nas minhas filhas, né? Eu vi na teoria e testei na prática com minhas filhas. A gente tem um instinto natural do choro. A criança, ela se manifesta fome, frio, medo pelo choro, que é aquele grito, né? Para todo mundo que está perto escutar. E o riso, ele é mimetizado. Eu aprendo a rir vendo meus pais rirem. O rir é uma coisa que é um comportamento passado adiante. E quando tu vai ver isso no mundo animal, eles viram nos chimpanzés, o chimpanzé, ele sorri, ele mostra o dente como um movimento de desconforto. É quando ele faz algo errado no bando e o alfa olha para ele com reprovação, é o sorriso amarelo, na verdade é como se ele estivesse mostrando os dentes de raiva, mas sem muita confiança, entendeu? Tipo assim, E aí nós humanos, pela nossa inteligência, a gente converteu isso a uma reação de
êxtase. Transformou isso, E se tu for ver, tornou mais sociável. e o grande barato que eu vejo no humor, que é muito parecido com o da arte, ele nem sempre é com uma boa intenção. A gente ri de nervoso, correto? A gente ri de coisas desconfortáveis, né? Então o riso, a gargalhada, ela se tornou um manifesto orgânico, posso dizer assim hoje, de algo que tu não sabe explicar muito direito, que foi o que sempre me fascinou. Uma vez um professor das antigas me falou isso também, no caso da charge do cartoon. O valor dela é na sacada. Tu ri da sacada, tu não ri do... tu sabe muito mais que eu sobre isso. O Freud falava dos xistes, né? Que é, tu pode rir de deboche, tu pega uma minoria, tu pega uma falha e tu aponta. Isso é o riso fácil, isso é o humor covarde, né? O humor bacana é aquele que tu ri da surpresa, né? Quando tu é pego de surpresa. É o que surge sem... Costa na tua cabeça, como é que esse cara pensou nisso, né? Até queria homenagear falecidos agora, esse mês de Jaguar e o Luiz Fernando Veríssimo eram um mestre disso. Mestres, são os caras que foram minha influência no começo lá. Sabe? Eles te motivaram, né? As cobras do Luiz Fernando. Eu tenho uma história legal para falar sobre isso, né? No falecimento do Veríssimo até eu quis postar, não acabei não postando, porque também se tiver tempo eu vou falar sobre isso, não gosto muito dessa vida online. Eu sou muito fã do Veríssimo, sempre fui, porque era de minha mãe me apresentou os livros dele. Primeiro o Érico, o primeiro livro que eu li foi do Érico Veríssimo. Vê, né? Tu teve contato com o texto primeiro. Isso. Mas isso também é uma coisa legal de trazer aí, que eu quero, já na sequência, já vou engatar. E aí eu lia muito Velocípedo do Veríssimo, e aí uma vez ele veio tocar com a banda dele de jazz aqui em Montenegro, e eu estudava na UERGS, eu estava em aula no mesmo dia. E eu estava nervoso porque eu tinha uma prova, e eu queria ir lá ver e não pude, porque eu estava no mesmo horário de aula. E eu levei todos os meus livros que eu tinha dele para ele autografar. E aí eu lembro que quando terminou a aula, eu estava assim, olhando o professor com ódio, termina essa aula. Aí quando terminou, eu corri lá pro teatro. Cheguei lá, tava a porta aberta, todo mundo já tinha saído embora, e eu disse, meu Deus. Aí a Gorete, beijo Gorete, eu amo ela chamou pra mim e disse, Versailles, ele tá saindo ali no cantinho, corre lá. Aí eu cheguei, e aí eu vi o senhor tímido, que é conhecido, ele tomou um susto quando me viu, e eu falei assim, cara, eu não sei tietar, eu não sei elogiar, eu só adoro o teu trabalho, sou muito teu fã. Eu trouxe aqui os trabalhos que tu quiser assinar, e eu amo as cobrinhas. E aí ele me falou uma coisa que eu não sei se isso é aberto pra todo mundo, ele disse assim, cara, eu não sei desenhar. As cobrinhas eu sonhava em ser um cartunista, eu sonhava em fazer o que tu faz. E aí eu acho que foi o Jusca, que era um cartunista da época, chegou e falou pra ele, cara, cartoon é ideia, isso vem da escola do Jaguar. Cartoon é ideia, não é a representação gráfica que tu pode fazer com um boneco de pauzinho, o que importa é o que tu tá dizendo. Então tu treina um desenho simples, infantil, que tu consiga repetir e te aventura. E aí ele fez a cobrinha, que era a única coisa que ele conseguia desenhar, basicamente era isso. E é genial. Mas o que tu falou mesmo antes do que eu comecei primeiro com as palavras, né? Isso é uma coisa que eu levo hoje para minhas palestras também, que eu gosto muito de ver sobre isso. Uma vez eu fui desafiado por um escritor que chegou para mim, que eu lancei meu livro de charges, e ele disse assim, estão te chamando de escritor, mas isso aqui tu escreveu? E eu sabia que era uma provocação legal, ele fez uma provocação bacana. Porque o que a gente pode dizer a grosso modo? O que é a palavra e a letra? Ela é um desenho. Então a nossa primeira forma de escrita é o desenho. Se tu for ver a criança, ela de ser alfabetizada, ela desenha. Ela está tentando colocar no papel ideias, imagens, coisas, né? Sim. Verbos, figuras, expressões, né? O texto então, é um desenho. O desenho é um texto. É um texto. E o que eu mais amo nessa história é justamente a relação entre esses dois. Que ele vai e volta, eu te mando uma palavra, tu me manda uma imagem, aí a imagem na minha cabeça vira um monte de palavras, que daí eu escrevo as palavras que na cabeça do outro vai virar um monte de vai. Tu entende essa constante tradução cerebral que é maravilhosa? Né? Todo mundo tem essa capacidade, a gente... no dia a dia, do gesto, eu gosto muito da coisa do corpo, expressão corporal, às vezes com pessoas que a gente convive muito tempo junto, não precisa mais falar, a maneira como a pessoa te olha, a maneira como ela respira, né? Então isso é o texto que não é texto. São leituras. Texto não verbal. Então eu amo essas coisas, assim, que a gente consegue se comunicar, a gente consegue expressar muitas coisas com várias ferramentas. Dentro delas o texto, a imagem, né? O som, tem várias outras coisas. Então para mim sempre me fascinou foi isso. Tu comentou antes também em off essa coisa da livre interpretação, né? Da maneira como a pessoa pode absorver aquilo. Que também isso é o que sempre me fascinou, porque não tem uma interpretação objetiva, né? Tu consegue, até pode ter, o artista ele tem essa intenção. Tem uma intenção, mas não quer dizer que ela vai ser pegada da outra ponta de um jeito completamente diferente, né? Isso é imprevisível. Mas só para não perder, que eu vi que o nosso tempo está comendo, mas seguindo a trajetória. Aí trabalhei com publicidade, outras coisas, e como eu parei de fazer a charge de publicar no jornal, hoje eu estou participando de salões, que é uma coisa que ainda existe, uma resistência, né? Que é
a arte gráfica de jornal, o jornal papel, ele caiu em desuso, vamos dizer assim, né? As novas gerações estão largando para o jornal papel. Então, uma forma que o pessoal está mantendo essa cultura da charge são através dos salões. Eu estou participando já, esse ano é o 3º ano que eu fui selecionado para o Salão de Piracicaba, que é um dos mais disputados do Brasil e do mundo, é um salão internacional. No primeiro fui selecionado com uma obra, no segundo com 2 e esse ano com 3. E ainda não ganhei, mas eu estou vendo esse crescimento, tá legal, né? Então ano que vem eu participo de novo, né? E eu vou participar agora também do de Caratinga, vou enviar para o Salão de Caratinga, e esse é o processo, a gente vai mandando, né? É um pertencimento, né? Claro, tá falando claro. Desde o início aqui, do teu pertencimento. Essa aqui foi a primeira desse processo, eu ganhei o Salão da 0 Hora em 2015, Cartoon ZH, eu tirei o primeiro lugar com essa charge aqui, tá? Que é O Cupido foi embora. O casal num jantar romântico, cada um no celular e o Cupido abandonando. E aí o que eu gosto de contar, isso aqui é baseado numa história real. Eu estava aqui em Montenegro numa lanchonete e tinha numa mesa ao lado um casal que me chamou a atenção que eles estavam de mãos dadas e cada um mexendo no celular. E aquilo... Não estavam se falando pelo celular nem. E aquilo me deu uma sensação que eu olhei assim, meu Deus, eles estão tão perto e tão longe. Só a mão tá lembrando que eles estão juntos, sabe? E aí aquilo me deu um troço assim, cara, que coisa mais maluca que nós estamos virando, né? A gente tá um na frente do outro, ao invés de eu estar aproveitando a presença dessa pessoa. Isso diz muita coisa também, né? Uma vez alguém me falou, talvez essa presença não queria que tivesse. Talvez lá. Vai saber. No Vai saber. Talvez Às vezes o chocolate é melhor. Isso. Mas então, já que nosso tempo está acabando, eu falo mas demais. tem mostra mais alguma coisa ainda. Essa aqui foi uma que foi selecionada em 2023, né? Para o Todo mundo igual. Da harmonização facial. Muito boa. Que é o policial e o bandido, a vítima e o policial tentando identificar o bandido e todos têm o mesmo rosto, né? Sim. Por causa da harmonização facial, que é outra coisa irônica também de hoje em dia. Essa eu vou pegar as que eu gosto mais, aqui, já que a gente está com pouco tempo. Essa aqui eu mandei também, não foi selecionada, eu gosto muito, que eu pensei, o rapaz que veste a fantasia do Zé Gotinha também tem que tomar vacina, né? Ele não é a gotinha. E uma que foi selecionada esse ano, que era na tema saúde, foi essa aqui, que é um grupo de legionários romanos, né? Que eles faziam aquela parede de escudos. E aí um deles fala, eu não acredito em vacina. Daí ele abre o escudo de proteção, né, quando eles estão sendo atacados, brincando com a ideia da imunização coletiva, que não adianta, né? Se um não é contra, ele estraga todo o processo, né? E essa aqui também foi selecionada para esse ano aqui, que ela critica os jogos das bets, né? Que é o tigrinho aqui desfrutando da sua grana e aqui nos troféus na parede um monte de pessoas vesgas jogando no celular ali, né? Pendurados na parede. Isso. os objetos de caça, né? Os troféus. Os objetos. Esse também foi selecionado em 2024, que aí é brincando com um meme rolando na internet do R$10 um presente misterioso, é o cavalo de Troia, né? Sim, mas muito bom, que bom. Aí que tá, né? Eu acho que tu deu uma parada aí em relação à charge, mas né, a criação tá rolando, tá acontecendo, né? E eu acho que essas... A gente sempre conversa sobre criatividade, né? O meu grande encanto é a criatividade. Que é a forma da gente falar sobre aquilo que é intangível, né? Que não é palpável. A criatividade, ela faz um sopão com essas coisas e nos traz... Eu tive um mestre que me disse também, criatividade tu não cria nada, criatividade na verdade tu rearranja. Eu gosto muito dessa ideia, né? Tu não cria algo do zero. Quem cria, vamos supor, a natureza talvez cria algumas coisas. A gente não cria, a gente pega o que tem por ali, junta um pouquinho aqui, junta um pouquinho lá e reapresenta aquilo, né? Primeiro tu destrói para reconstruir. Não se inventa a roda, mas a gente faz ela. Isso, ela faz de outras formas, outras cores, outros usos, né? Versa. A gente podia ficar aqui, mas nós vamos fazer isso, né? Eu vou estar na Feira do Livro, tá? Eu tinha anotado, mas não vi também, eu não lembro os dias exatos, agora eu vou estar com 2 oficinas lá, quem quiser aparecer. Semana que vem eu vou começar aqui no centro, vou divulgar nas minhas redes sociais também, vou começar um curso para crianças e para adolescentes de desenho para iniciantes e criação de personagens. E continuo participando dos salões e também trabalho com quadrinhos corporativos, que é usar a ferramenta da história em quadrinhos para passar recados de empresas, assim, uso de sistema de segurança, uso de equipamentos, essas coisas assim, que é uma forma da gente também atingir um público maior e né, pegar o filho dos funcionários da empresa. É um trabalho bacana de relações públicas, assim.
Tá bom, Mas muito tá. obrigada. Vamos brindar com um cafezinho Vamos então. lá. E eu espero te receber de novo. E essa meia hora passou para esses 5 minutos, né? Parecia. Muito Beijo pra todo obrigada. mundo. Tchau. E Bart. Vim vadia, vadia, meu Deus. Vim vadia, vadia, meu Deus. Bonito, bonito é ter um amigo. Bonito é ter um amor. Bonito é ter um amigo. Tem muito amigo para o bolo. Vim vadia, vadia, meu Deus. 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 Bonito, bonito é ter um amigo. Bonito é ter um amor. Bonito é ter um amigo. Tem muito amigo para o bolo.